aqui, isso é bacana. 8h05 já apareceu aqui no meu relógio, então nós vamos começar nossa conversa efetivamente. Uma conversa sobre o Espírito Santo, né, continuando, Gabriel, isso mesmo, né, Teresina? Nós vamos continuar, né? Na terça passada nós conversamos sobre o Pentecostes. Imagino que alguns de vocês tenham acompanhado o estudo antes, durante ou após. E nós tratamos do Pentecostes assim, do mais básico, né? Daquilo que realmente precisa ser lembrado do Pentecostes, o seu significado para a igreja, o que ele representou, a mudança que ele estabeleceu, né? Que aquele evento estabeleceu, aquele acontecido. E agora a gente pensa no depois, né? Como é que o Pentecostes, na verdade, ele chega a nós? Como é que essa presença do Espírito tão especial e tão fundamental para a vida da igreja se relaciona conosco, né? Com a igreja ao longo dos séculos e também no século XXI. E aí nós vamos falar de batismo, então, né? Batismo e Espírito Santo. Eu coloco ali também, né? Para a gente já saber que, obviamente, nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo ou o que seria a mesma coisa, o batismo no Espírito Santo também, né? Primeiros passos para falar sobre isso, né? Já dando boa noite aqui para o André Santos também, que chegou agora. Primeiro passo é a gente lembrar que, como sempre, né? Isso não é uma novidade assim que surge do nada sem aviso. É uma novidade que foi bem avisada, na verdade, por João Batista, né? João Batista, a gente tem opções de ler aqui textos dos evangelhos que registram essa fala de João Batista, né, sobre o batismo que Jesus traria, né, que era diferente do batismo que o próprio João Batista vinha realizando naquele tempo. Eu vou escolher aqui, por exemplo, um dos textos dos evangelhos que tratam disso. A gente pode ler o Evangelho segundo João, se você tem a Bíblia já aí, pode abrir. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 33. João Batista vai dizer, né, isso aqui é interessante porque não é palavra de João Batista simplesmente, mas é João Batista contando o que Deus falou para ele sobre esse começo do trabalho dele de batizar, né? E ele se depararia com alguém especial nesse processo e algo aconteceria para ele identificar quem seria esse alguém especial, né? João Batista dando testemunho, dizendo o seguinte: eu vi, vou começar do 32, João 1,32. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Aí abre aspas, ele está dizendo o que disse aquele que mandou ele batizar, né? Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, João Batista esperava já alguém que viria e que batizaria com o Espírito Santo e não simplesmente como ele fazia, né, como ele poderia fazer. Isso é dito de outra forma, né, lá em Marcos. Vou ler só mais um dos relatos aqui, Marcos 1,8. Que a fala de João Batista aparece assim, né? No 7, Marcos 1,7. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Então já está bem avisado por João Batista que isso haveria de acontecer. Não tem nada de uma grande novidade assim inesperada, né? Agora, quando acontece, a gente viu o Pentecostes, né? Ali é a inauguração dessa presença do Espírito dessa forma na igreja como um todo. E aí o que acontece depois do evento, né? do sinal de língua como de fogo, de falar línguas diferentes, né? Aquele pessoal que estava reunido ali, os 120 mais ou menos.
Pedro se levanta, Pedro faz um discurso, e no discurso de Pedro, e aí eu vou ler lá Atos 2, 32 a 33, no discurso de Pedro vai terminar mais ou menos assim, né, uma parte do discurso. Atos 2, 32. Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Está confirmando o que eles estão vendo ali no Pentecostes, o que é. E aí adiante no 36, Atos 2, 36 a 41. Aqui nós vamos nos deparar com o nosso assunto assim de forma muito contundente, né? Atos 2, 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí, quando ouviram isto, ou seja, a primeira parte do discurso da fala de Pedro terminou, né? E quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Isso nos lembra, claro, que é para nós também, né, essa promessa maravilhosa. Agora, veja que a solução que ele coloca para as pessoas, diante dessa percepção, né, um erro foi cometido, aquele que foi crucificado não era uma pessoa qualquer, era o Cristo, e agora nós queremos voltar atrás, né? O arrependimento é para ser vivido aqui, e Pedro traz essa solução, né? Então, arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Aqui é bom observar, né? Se sejam batizados em nome de Jesus Cristo, Pedro não está estabelecendo uma fórmula batismal, né? Ele não está dizendo assim, uma concorrência com aquilo que Jesus disse, que deveriam batizar as nações, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora Pedro cria uma alternativa. Não é isso, né? Esse batizar em nome de Jesus Cristo é batizar nessa autoridade de Jesus Cristo, porque o batismo aqui é o batismo de Jesus Cristo, né? Para esses que reconhecem Jesus como o Messias, como o Cristo, é o batismo de Cristo. Isso é interessante, até eu acho lembrar, porque, veja bem, João Batista, como nós vimos, tinha dito que ele batizava com água e que Jesus viria, né, o Messias viria e batizaria com o Espírito Santo. Quando que Jesus batiza com o Espírito Santo? Essa é uma pergunta importante, porque Jesus, quando esteve aqui no seu ministério, andando pela terra, ali na Judéia, Galiléia e Samaria, temos uma informação muito importante. Lá em João 4:2, eu acho que vale a pena voltar aqui, até para não fazer confusão. Eu estou ainda no livro de Atos, tá? É só um parêntese aqui para dizer que esse batismo que Pedro está propondo aqui para as pessoas é o batismo de Jesus, é o batismo em que Jesus batiza. Porque aqui em João 4:2, nós vemos assim, olha só, vou ler do 1 e o 2, né? João 4, 1 e 2. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, e aí Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Essa informação bem pontual, né? Jesus não batizava, os discípulos de Jesus batizavam. Então, o João Batista dizer, né, eu batizo com água, virá aquele que batiza com o Espírito, a expectativa das pessoas poderia ser que esse próprio Jesus, esse Messias, ia chegar ele mesmo batizando com as suas mãos as pessoas de alguma forma. E não é isso, né? Não é isso. O batismo de Jesus, ele é feito por meio dos seus discípulos. Já no tempo do ministério de Jesus sobre a terra, aqui,
e também depois, né? E depois isso fica muito mais claro. Por isso Pedro vai dizer, sejam batizados em nome de Jesus, né? Esse batismo que eles iriam receber é Jesus batizando, né? E de certa forma a gente pode dizer na igreja hoje, quando uma pessoa vem ao batismo, é Jesus batizando a pessoa, né? O pastor está ali só como um servo de Cristo, né? Mas quem realiza o batismo em si é o próprio Cristo que ali está. Aqui tem algo mais, né? Que eu estava voltando aqui então para o Atos 2, estávamos lendo do 36 até o 39 por ali, mas agora voltamos ao 38, né? A solução de Pedro. Arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Tem esse cada um é interessante porque lembra que é algo que vai ser individual, né? Cada pessoa vai ser batizada ali individualmente. Mas tem algo mais, né? E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Uma pergunta que pode surgir é: que dom do Espírito Santo é esse? E a resposta é mais simples do que pode parecer, né? O dom do Espírito Santo aqui é o Espírito Santo. Essa construção não é estranha assim no texto bíblico, né? O dom do Espírito Santo pode ser entendido justamente como o dom que é o Espírito Santo. A gente tem isso de alguma forma, claro, acontecendo, sendo dita, né, na verdade, lá no livro, na carta aos Hebreus. Eu gosto desse texto. Ele pode ajudar eventualmente a entender isso. Hebreus 6:4. O assunto não é exatamente esse, mas de passagem ele se refere a esse dom do Espírito Santo, né, esse recebimento do Espírito Santo nas seguintes palavras: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, né? Esse provar o dom celestial é isso que vem explicado depois, se tornaram participantes do Espírito. O dom celestial, o dom do Espírito é isso, é receber o Espírito Santo, né? Não é outra coisa que não isso. É claro que o Espírito Santo vindo e agindo, ele vai produzir frutos, né? Ele vai trazer algo mais. Mas esse dom aqui a que Pedro se refere essas pessoas que vocês viram aqui falando outras línguas receberam o Espírito Santo. Sejam batizados e vocês também vão receber o dom do Espírito Santo. Vocês também vão receber o Espírito Santo, né? Essa é a conversa inicial aqui. Antes de seguir, nós vamos agora para outras discussões um pouco mais complicadas, mas eu dou boa noite para a Rosane também. Muito bem-vinda. E aí eu faço a seguinte pergunta, né? Já que a gente está falando do batismo, e agora Pedro convidando as pessoas para se batizarem, para perdão de pecados e receberem o Espírito Santo, a pergunta no Novo Testamento, na Bíblia, existe um batismo ou existem dois batismos? Né? E aí eu dou aqueles 10 segundos para pensarem, assim, se vocês tivessem que responder. Há um batismo ou há dois batismos? Nós já falamos aqui uns 15 minutos, né, 14 minutos, nós falamos de um ou de dois batismos. E aí eu respondo, já deve ter dado os 10 segundos. Espero que a internet de ninguém caia, porque eu vou responder de uma forma que pode parecer estranha no começo, né? Dois batismos, né? O Novo Testamento até aqui falou de dois batismos de alguma forma diferentes. Alguns vão pensar assim: você está falando de batismo nas águas e batismo no Espírito Santo? Não. Eu estou falando do batismo pré-Pentecostes e do batismo pós-Pentecostes, ou seja, aquele batismo de João que ainda anunciava a vinda desse batismo do Cristo, né, o batismo do Messias, de Jesus. Esse é diferente, né, porque João batizava com água somente e não havia essa recepção do Espírito por parte da pessoa. O Espírito Santo não vinha sobre as pessoas, né, algo que aconteceu só com Jesus como um sinal, a gente viu ali.
Já pós-Pentecostes, o batismo se torna diferente, né? O batismo agora é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome de Cristo, nessa autoridade no lugar de Cristo, e há algo acontecendo a mais, né? Aqui Pedro fala não só a remissão dos pecados, mas também receber o dom do Espírito, o dom que é o Espírito Santo. Então são dois batismos nesse sentido, né? E os dois se realizam com água, na verdade, né? Porque o batismo sobre o qual Pedro fala é batizar com água também. Acho que tranquilo até aqui, né? Sem novidades. Aí a gente vai encarar agora alguns casos atípicos, alguns casos no livro de Atos mesmo, em que coisas diferentes aconteceram. O padrão que a gente viu aqui com Pedro, né, no discurso de Pedro vocês vão se arrepender, vão ser batizados para receber remissão dos pecados e o dom que é o Espírito Santo. O Espírito está junto do batismo ali. Casos atípicos aconteceram, né, e parecem ter acontecido. Vamos ler um primeiro aqui. Eu estipulei uma ordem aqui para talvez fazer um sentido mais claro para a gente. 3 momentos em que o batismo e o Espírito Santo não pareceram tão conectados assim, mas que a gente vai ver que sim estavam, né? Primeiro, procurem lá na Bíblia de vocês, Atos 19. Atos 19, a gente vai lá para frente já temos Paulo agindo, né? Paulo aqui no Atos 2 nem tinha notícia do que estava acontecendo direito, a gente nem sabe dele ainda também. Mas em Atos 19, Paulo já está fazendo missão, né? Paulo está em Éfeso, na verdade. Eu vou ler com vocês, abra sua Bíblia para não se perder assim. Atos 19, de 1 até 6. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs a mão, o Espírito veio sobre eles, e tanto falavam em língua como profetizavam. O interessante aqui é que eles haviam sido batizados, mas não haviam recebido o Espírito Santo ainda. Um detalhe muito importante, que não é só um detalhe, né, uma informação fundamental, é que eles não tinham sido batizados com o batismo de Jesus, né, eles tinham sido batizados com o batismo de João, ou seja, pré-Pentecostes, como eu disse, né, aquele outro batismo. Agora, é muito interessante como que o batismo está atrelado ao Espírito Santo e o Espírito Santo está atrelado ao batismo, por causa da reação de Paulo, quando ele estranha que eles não receberam o Espírito Santo, né? Ele pergunta se eles receberam e eles dizem, nem soubemos disso, né? nem ficamos sabendo do Espírito Santo. Aqui é bem estranho isso, né? De como eles não sabiam do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam assim, é impossível que eles não soubessem do Espírito Santo, eles devem estar falando aqui sobre que não souberam dessa presença do Espírito Santo agora, agindo na igreja, né, desse derramamento do Espírito Santo. Alguns supõem isso, né, deve ser disso que eles estão falando, que eles não sabem. O texto, contudo, né, a fala deles é bem simples, assim, nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Alguns leitores da Bíblia, né, bem experientes, vão dizer assim: como eles seriam batizados por João Batista se eles não conhecessem nada do Antigo Testamento? Ora, o Antigo Testamento fala do Espírito muitas vezes, como que eles não saberiam que existe tal Espírito, né? Eu acho que esse argumento não é tão preciso se a gente lembrar que aqui eles usaram a expressão Espírito Santo.
E curiosamente, aí eu até desafio vocês, grandes leitores da Bíblia, a se lembrarem, em quais textos do Antigo Testamento o Espírito de Deus, ou o Espírito, é referido com esses termos, o Espírito Santo. Eu faço essa pergunta porque você provavelmente não vai se lembrar, porque no Antigo Testamento é óbvio que é o mesmo Espírito, é óbvio que é o Espírito Santo que está lá em Gênesis 1, 2, sim, mas ele não é referido, né, não se fala dele com esses termos, o Espírito Santo, é muito raro. Eu me lembrei, pensando nisso hoje, só de Isaías 63, 11, mas mesmo Isaías 63, 11, talvez a melhor tradução, embora quase todo mundo tenha traduzido por o Espírito Santo ali, talvez não seja nem a melhor tradução possível. Jerônimo, na Vulgata, traduziu de outra forma, embora até as traduções católicas mantenham o Espírito Santo, mas pode ser lido como o Espírito do seu santo, né? Ele tirou o Espírito, ele lhes deu o Espírito do seu santo. E aí ele jogaria com aquele texto do Êxodo que nós lemos semana passada, de Deus tirando do Espírito que estava em Moisés e colocando sobre os 70 anciãos ali. Mas de qualquer forma, isso não é importante, né? Mas é uma questão bem pontual, assim, de uma dificuldade do texto, né? Mas mesmo se a gente for traduzir Isaías 63, 11 como o Espírito Santo, seria um texto no meio de todo o Antigo Testamento. Ou seja, não é comum falar Espírito Santo no Antigo Testamento. É comum falar do Espírito Santo, mas não nesses termos. No Novo Testamento é comum, né? Aí o Espírito Santo aparece nomeado assim quase o tempo todo. Então é possível que esse pessoal aqui lá de Éfeso, depois a gente fica sabendo que são uns 12 mais ou menos, eles dizem assim, nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo, porque essa expressão realmente eles não conhecem, mesmo sendo leitores do Antigo Testamento ou ouvintes do Antigo Testamento, né? Se eles ouviram Isaías 63, 11 e entenderam a expressão como sendo a mesma, mas é um texto muito pontual, né, no meio de um cânone que é enorme. Mas isso é menos importante. De qualquer forma, eles tinham uma certa ignorância sobre o Espírito Santo, seja sobre o termo, seja sobre a presença dele na igreja, eles não tinham recebido o Espírito Santo. E a pergunta de Paulo aqui é muito interessante, né? Quando ele se certifica disso, eles não têm noção do que está acontecendo com o Espírito Santo. Paulo pergunta de cara, né? Então, que batismo vocês receberam? Um jeito bom de traduzir isso aqui, perdoem o regionalismo, seria assim, mas que batismo vocês receberam então? E essa surpresa de Paulo é marcada aqui por esse então, ou no meu caso seria um né? Então, que batismo vocês receberam? Essa surpresa mostra que para Paulo o batismo está atrelado ao recebimento do Espírito Santo. Ele está achando estranho que eles teriam sido batizados e não receberam o Espírito. Tem alguma coisa de estranho aí. E aí eles vão dizer, nós fomos batizados com o batismo de João. E aí Paulo vai falar, está explicado então, está explicado então. Então falta aqui o que é o batismo no nome do Senhor Jesus, né? O batismo de Jesus. Ou seja, aqui não tem novidade nenhuma, né? Na verdade, o texto que poderia sugerir que o Espírito não estava junto do batismo, ele nos serve para mostrar que sim, a expectativa do apóstolo Paulo era que o Espírito Santo estivesse atrelado ao batismo aqui, sim. E tanto é que aconteceu depois que eles foram batizados com esse batismo, né? Que é o único batismo da igreja, que é o batismo pós-Pentecostes, que é esse. Até aqui tudo bem, né? Eu imagino, não tivemos nada de muito surpreendente, nem sei se teremos também. Nós vamos ver 2 outros casos que são aparentes exceções e que são, de certa forma, exceções sim, esse sim, né? Aquele de Paulo em Éfeso com os discípulos que foram batizados com o batismo de João, não é tanta exceção assim. Agora os próximos 2 serão. E nós vamos ler o caso lá que aconteceu em Samaria, com os samaritanos. Vamos lá para Atos 8, então. Atos capítulo 8.
E aqui a situação é um pouco mais difícil. Como eu disse, aqui há uma exceção mesmo. Atos 8, vamos no versículo 5 até o 8. Atos 8, versículo 5 até o 8. Aqui aparece a figura do Filipe. Filipe é uma figura muito interessante, né? Muito interessante do livro de Atos, assim. Porque tem muita gente que lê aqui o livro de Atos corrido e até pensa que Filipe é um dos apóstolos, né? Se não tem memória para guardar nomes, até pensa que Filipe é um dos apóstolos, porque o sujeito tem uma ação tão forte no livro de Atos, mas não, né? Ele não é um dos apóstolos, não é. Vamos lá. Atos 8, versículos 5 até o 8. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. O Filipe não fica parado, né? Pelo menos por enquanto não, ele é bem ativo e determinado. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Depois, Filipe vai se encontrar com o eunuco, eu vou falar sobre isso de novo, mas e aí o eunuco vai sair também muito feliz, né? Esse encontro com a mensagem que Filipe traz gera essa felicidade. O que tem de estranho nesse texto aqui, né? É que o que vai acontecer? Essa notícia de que Filipe esteve em Samaria e pregou e as pessoas aceitaram a mensagem, ficaram felizes e tudo mais, vai chegar até os apóstolos e o que vai acontecer, né? Aqui diz lá em 8, agora 14 até 17. Atos 8, 14 até 17. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui o interessante é que, de fato, Filipe, antes da chegada dos apóstolos, né, de Pedro e João, já tinha batizado aquele pessoal, eles já tinham sido batizados, e o batismo realmente, o batismo cristão, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E aqui vem um problema então. Esse texto, ele está dizendo que a presença do Espírito Santo não está atrelada ao batismo, que nós não recebemos o Espírito Santo no batismo? Não, esse texto não está dizendo isso. Esse texto está mostrando uma exceção, um momento em que isso não aconteceu assim, né? E aí a presença dos apóstolos ali resolveu a situação para que a situação voltasse ao normal, né? Para que realmente acontecesse aquilo que tinha que acontecer, batismo, Espírito Santo. Porque o batismo de Jesus, já dizia João Batista, é o batismo no Espírito Santo. Não deve existir um batismo de Jesus, né? Esse batismo que é ordenado por Jesus e é no nome de Jesus, claro, na fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não deve existir esse batismo sem que se receba o Espírito Santo. A questão que fica é por que não aconteceu da mesma forma como deveria ter acontecido, né? Por que não? Aí também nós temos hipóteses diferentes, né? Uma hipótese que não seria boa seria pensar assim, porque precisava da presença de um apóstolo, Filipe não podia ter feito isso, Filipe não é isso, né? Não é isso, porque isso não está ordenado assim. Há pessoas que entendem o seguinte, olha, os apóstolos precisavam estar ali porque aqui nós estamos inaugurando uma expansão de fronteiras, né? Agora o batismo e essa presença do Espírito vai sair do meio judaico propriamente, né? Daquela igrejinha lá de Jerusalém, e agora se expande para Samaria. Lembra que Jesus tinha dito claramente que eles deveriam esperar receber o Espírito Santo e seriam testemunhas dele, né? De Jesus.
em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria e nos confins da terra, né? Vê como vai expandindo, né? Aqui nessa regiãozinha, perto de Jerusalém, em Samaria, que está um pouco mais distante, inclusive do ponto de vista étnico, religioso, e até os confins da terra, quando você expande mais ainda. Então, pensaram assim, olha, Jesus falou isso para os apóstolos, né? Então, os apóstolos tinham que ser as primeiras testemunhas nesses lugares para isso ir acontecendo. Seria significativo que acontecesse assim. Eu não acho que seria só isso, na verdade, né? Há também quem pense assim, a presença de Pedro ou dos apóstolos ali daria segurança para os samaritanos de que eles estão sendo aceitos nessa aliança, né? De que eles estão entrando para a igreja realmente. Também não tem nada que garanta isso. Então, eu me arrisco aqui a criar a deixar mais uma hipótese, né? E eu acho que faz sentido pelo fluxo do texto do livro de Atos. Eu vou tentar mostrar isso daqui a pouco com uma simples observação. Me parece que era importante a presença de Pedro ali para esse momento inaugural, né, dessa expansão das fronteiras, da presença do Espírito. Janaína, isso está deixa eu olhar aqui, Atos 8, 14 a 17. 14 a 17, é bem esse trechinho. Atos 8, 14 a 17. Me parece que era importante para Pedro estar ali, ou para Pedro e João. Me parece que era importante para Pedro e João estarem ali e não era importante simplesmente para os samaritanos que Pedro e João estivessem ali. Vejam a diferença. Pedro e João e os apóstolos estão experimentando algo novo aqui e eles precisam ter isso em primeira mão, eles precisam ver o Espírito agindo fora das suas fronteiras, porque a coisa vai se expandir mais a partir de agora. Veja bem, a gente tem aqui os apóstolos mais restritos, aí Filipe vai em Samaria e começa a pregar. Esse aqui é o fluxo que eu quero mostrar agora do livro de Atos, o que acontece nessa expansão das fronteiras, né, do distanciamento do grupinho. Filipe vai para Samaria, prega o evangelho, e aí os apóstolos então vão para Samaria. E aí tem esse recebimento do Espírito Santo no povo de lá, Pedro vê em primeira mão isso acontecendo. Filipe depois, isso é muito bonito, né? Acompanhem Filipe no livro de Atos. Filipe depois se encontra com o eunuco, que é um etíope. O eunuco não é um judeu, o eunuco é um etíope. E aí Filipe já batiza esse etíope. Filipe é muito ousado, na verdade, né? Ele não tem discussão nenhuma se eu devo batizar esse etíope ou não, se ele não é judeu ou se ele é judeu. Ele já batiza o eunuco, o etíope. Ele está adiantado. E Filipe, depois de batizar o etíope, ele vai para Cesareia. E Cesareia é uma cidade importante, nós vamos ver daqui a pouco também por quê. Porque é uma cidade que está na terra de Israel, né, no território dos judeus, mas é uma cidade extremamente cosmopolita, que olha para Roma, está no litoral, literalmente, está no litoral ali do Mediterrâneo, e se volta, tem um porto importante, se volta para o mundo, de tal forma que em Cesareia não há uma exclusividade judaica, há em Cesareia um templo a César, né? Em Cesareia há culto pagão, é uma cidade gentílica encravada ali. Filipe vai para lá, né? Filipe tem uma mente, parece um passo à frente dos apóstolos, na verdade. E aí, Filipe vai para Cesareia. O que o Lucas narra depois que Filipe vai para Cesareia? Filipe Samaria, apóstolo de Samaria, Filipe o eunuco, já batizou um etíope. Filipe vai para uma cidade que está na fronteira ali do mundo para ser mais cosmopolita. Lucas narra a conversão de Saulo. Isso é muito interessante. Lucas narra que Saulo se converte. Sabe assim, por que ele tinha que contar isso agora? Lucas está nos preparando para ver a expansão de fronteiras, porque com Saulo, né, que também vai ser chamado Paulo, aí sim que as coisas vão acontecer mais rápido. Depois de contar da conversão de Saulo, Lucas volta e conta a presença de Pedro
na casa do centurião Cornélio, lá em Cesareia, né? E aqui, olha, veja, e o que vai acontecer na casa de Cornélio? Expansão de fronteiras da presença do Espírito. Então, para mim, né, esse trecho aqui de Atos, ele está todo organizado e narrando os acontecimentos que o Espírito foi proporcionando, justamente para deixar muito claro para os apóstolos e agora para os leitores verem isso acontecendo. Estamos expandindo, limites estão sendo quebrados, né? E por que Samaria, aqui falta dizer, né? Por que Samaria vem antes dos confins da terra? Ou seja, por que Samaria vem antes dos gentios, absolutamente gentios? Porque Samaria, a gente sempre diz, né, que os samaritanos tinham uma rixa com os judeus. Isso é muito verdade, uma rixa brutal. Por outro lado, algo sobre os samaritanos não costuma ser muito lembrado. Eles têm uma rixa com os judeus e os judeus têm uma rixa com eles, mas eles são parecidos com os judeus. De tal forma que os judeus não tinham como ver os samaritanos sempre como viam os romanos, os gregos, os politeístas da época. Porque os samaritanos também guardavam a Torá, porque os samaritanos também tinham a dieta mosaica, eles também se alimentavam como os judeus. E aí isso é muito interessante, registros históricos, textuais, do século I e do século II, III, mostram que os judeus tinham uma visão meio ambivalente sobre os samaritanos. Ora, eles condenavam como se fossem gentios, e ora eles sentiam que não. Isso nos próprios textos, né, de Flávio Joséfo e dos textos rabínicos. Ora, eles não conseguiam negar que os samaritanos eram mais parecidos com os judeus do que qualquer outro povo. Né, nesse sentido, né, porque eles observavam, eles guardavam a Torá com pequenas diferenças, mas guardavam. Então, para um judeu ver o Espírito chegando a Samaria, aos samaritanos, um povo que confessava o Deus de Moisés, também de Abraão, Isaque e Jacó, era menos estranho do que ver o Espírito chegando aos gentios, completamente gentios, né? Então veja que é um passo, né? Foi um passo ali. Filipe foi, os apóstolos viram acontecer, aconteceu na presença deles. Pedro está sendo preparado para o que vai acontecer agora, né? E aí eu vou ler então o que acontece. Né? Só lembrando, Filipe, Samaria, apóstolo Samaria, Filipe vai para um etíope, e aí conversão de Saulo, que depois vai desencadear tudo para os gentios, né? Essa expansão. Mas antes disso, Pedro vai para a casa de Cornélio, né? Isso acontece de uma forma muito especial. Não sei se vocês se lembram, Cornélio é um romano, né? Um centurião romano, mas é um temente a Deus. Ele ora, ele dá esmolas pensando na lei de Deus. E aí ele tem um sonho, e nesse sonho aparece, ele tem uma visão que manda que ele busque o tal do Pedro, né? Que está numa cidade lá por perto, na região mais ou menos, mas ao sul, me parece. Isso acontece e Pedro tem uma visão, aquela visão do lençol com os animais puros e impuros, enquanto vão chegando os mensageiros de Cornélio, e nessa visão, né, já é uma preparação também para Pedro, o mata e come, né, para ele não fazer essa distinção radical entre judeus e não judeus, e Pedro então aceita, né, ele vai para a casa de Cornélio, né? E aí, Atos 10, e eu peço que vocês procurem comigo também, Atos capítulo 10, versículo 40. Atos 10, versículo 40. Será que eu errei isso? Não, não é 40. 40? Por que eu pus 40? Tá. Tá, isso mesmo. Tá. Pedro vai, então, começa a pregar na casa de Cornélio, né? Ali estão gentios, ou seja, são não judeus, absolutamente eles não são judeus. Estão com Pedro outras pessoas, né? Outras pessoas que também são como Pedro, pessoas que são judeus. Mas acontece o seguinte, né? Ele está pregando diante de Cornélio e dos seus, né? Da casa de Cornélio. Vou ler Atos 10, 40 em diante.
Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Isso aqui é evangelho, né? Isso aqui é pregação do evangelho. Pedro está pregando o evangelho para aquele povo, é a palavra chegando àquelas pessoas. E quando a palavra chega, algo acontece. E nesse caso acontece algo que Pedro não esperava que acontecesse, né? O versículo 44, Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, se são fiéis, mas são da circuncisão, ou seja, são judeus, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Aqui a exceção também é clara, né? Eles não foram batizados ainda e receberam o Espírito Santo. Claro que não foi imediato também, existe um meio aqui porque eles ouviram o Evangelho, né? O Evangelho estava sendo pregado a eles de forma muito clara, na verdade. E o que acontece em seguida? Porque alguém poderia pensar assim, tá, mas cadê o batismo, né? Por que não precisou do batismo? Qual que é a reação de Pedro, né? Versículo 46 para o 47. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O interessante aqui é justamente isso, né? Pedro sabe que o Espírito Santo está atrelado ao batismo, que uma promessa é a outra, né? Que as duas coisas estão juntas, de tal forma que ele percebe que o Espírito Santo precisa vir junto com o batismo, e Deus fez o Espírito Santo vir antes do batismo, nesse caso aqui, da casa de Cornélio, para deixar claro para Pedro, né? Não tem limite étnico mais, ou seja, eu estou fazendo aquilo que vocês precisam agora reagir. Na verdade, vocês tinham que batizar e o Espírito vir sobre eles. Se há um titubeio aí, né? Se há uma hesitação, Deus mostra, eu faço então e agora vocês vão fazer com segurança, né? Já faço acontecer o resultado daquilo que vocês precisam fazer agora. E aí Pedro entende muito claramente e fala assim, bom, se o Espírito veio sobre eles, agora não resta dúvida, eles podem ser batizados, né? Deixa eu só ver aqui a pergunta da Janaína. Eu perdi aqui. Por que está escrito dom? Por que está escrito dom? Eu acho que não é exatamente nesse texto está escrito dom também, ou naquele do dom do Espírito, né? Receber o dom do Espírito. Porque a questão do dom aqui é simplesmente a seguinte, né? O Espírito, ele é prometido por Jesus enquanto ele estava andando com os discípulos ainda, né, sobre a terra. Ele é prometido como um dom, né, como um presente, né? Ele vai enviar esse Espírito, é uma dádiva para a igreja, né? Então, por isso, o Espírito vai ser referido como dom, muitas vezes. Ele é um dom. A palavra dom tem justamente esse sentido literalmente, isso, dom do Espírito, né? O dom, a palavra dom literalmente significa presente. Presente, algo concedido de graça, né? Uma dádiva. Aqui é justamente isso. Existe outro termo traduzido também por dom, mas não é o caso que aparece aqui em Atos nesses trechos,
que é o carisma. Aqui não é carisma quando aí a gente fala de dons espirituais. Nesse caso aqui não é esse termo, não é essa a conversa, né? Aqui a conversa é do Espírito como sendo ele mesmo o presente dado por Cristo à igreja, né? Deixa eu só confirmar se nesse texto de Atos 10, 48, 47, 48 não aparece o dom propriamente, né? Ou pelo menos não tem uma variante aqui que me mostre isso. Mas é isso, né? O dom é isso, né? Que a presença do Espírito é o dom que Deus nos dá, né? Que nos dá no batismo também. Então, veja o que eu queria dizer, né? Nesses 3 momentos que parecem ser exceção. Lá em Paulo, com os discípulos de João, o batismo aconteceu, o batismo pós-Pentecostes, o batismo cristão aconteceu, receberam o Espírito. Lá em Samaria, parece que Pedro precisava testemunhar aquilo, né, essa vinda do Espírito. Houve um atraso, digamos assim, né? Aconteceu o batismo, mas atrasou o recebimento do Espírito. Mas é uma exceção. Aqui é outro tipo de exceção, o inverso, né? Antecipou-se a vinda do Espírito antes do batismo, mas sempre com uma lição, né? E nunca para mostrar assim, vejam que não tem nada a ver batismo com o Espírito. Não, continua valendo aquilo que Pedro disse no capítulo 2, né? Sejam batizados, né, para receberem remissão dos pecados, e o dom do Espírito Santo, ou seja, o dom que é o Espírito Santo dado de presente, né, para ser essa presença na igreja. O presente é esse. Então vejam que essas exceções, na verdade, elas não negam que o batismo tenha relação direta com o Espírito Santo, mas elas reforçam isso, na verdade. Então, toda essa conversa, eu ainda quero ler um texto só com vocês, e se tiver dúvida assim, sobre isso, podem perguntar que a gente volta, porque é um assunto importante hoje, né? No século XX ele se torna extremamente importante, porque no século XX surge uma teologia que vai desconectar as duas coisas, né? O batismo de um lado e o Espírito Santo do outro, e vão entender que há 2 batismos, né? Que há 2 batismos cristãos, né? 2 batismos no âmbito da igreja, que seria o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Quando, à luz do que nós conhecemos do livro de Atos e do que nós confessamos, eu vou dizer assim, todos nós somos batizados no Espírito Santo. Se alguém pergunta assim, você é batizado no Espírito Santo? Sou batizado no Espírito Santo. Como que você sabe? Porque eu sou batizado, né? Na verdade, o batismo cristão na água, que você recebe na água, é o batismo no Espírito Santo, né? É o batismo de Jesus, é o batismo que João Batista tinha dito que iria acontecer a partir de Cristo, né? É esse o batismo, é esse o batismo, né? Então, sim. É claro, né? Estou dizendo assim, se me perguntam, você é batizado no Espírito Santo? Eu vou dizer sim, sou batizado no Espírito Santo. Claro que isso pode gerar uma necessidade de conversa, né? Porque a pessoa, um pentecostal falando batismo no Espírito Santo, ele está pensando em outra coisa, né? E eu estou pensando no mesmo batismo. Agora, isso a partir dessa noção que fica muito clara já na promessa de João Batista, que fica muito clara na vida da igreja aqui em Atos e que fica muito clara na história da igreja subsequente, né? O batismo é aquele momento em que o Espírito Santo vem sobre nós, o batismo que a gente recebe na água, né? Algo muito interessante sobre isso, né, para deixar isso bem assentado, na verdade, desculpa a hora, né, já são 8h55, tem 50 minutos de falação já, mas eu acho que só mais um textinho, uma lembrança aqui. Quando Paulo se depara com os problemas nas comunidades que ele orienta, né, ele nunca discute assim, olha, vejam aí entre vocês quais são os que já são batizados no Espírito Santo e quais não são.
porque tem alguns que são batizados só na água. Não, Paulo nunca faz isso, né? Ele não fala assim com as pessoas, porque não existe para Paulo dois batismos. Não existe um batismo nas águas e um batismo com o Espírito Santo. Existe o batismo de João e o batismo nas águas cristão, que é o batismo do Espírito Santo. E aí eu escolho um texto, assim, são várias cartas de Paulo em que ele lida com os problemas das comunidades, e ele nunca vai falar isso, né? Busquem então o batismo com o Espírito Santo. Não, ele fala de encher-se do Espírito, isso sim. Mas isso só vai acontecer com aquelas pessoas que já são batizadas nas águas e então batizadas no Espírito Santo. Todos os cristãos, na verdade. Vamos ler aqui só para um exemplo, né? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Né? Pode abrir. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos do 1 até o 6. Então vamos lá. Efésios 4, 1 ao 6. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui um problema que é muito comum nas igrejas, né? E Paulo sabia muito disso, que é o problema da desunião, da discórdia, da não harmonia entre as pessoas, né? E aí o que eu vou dizer é isso, né? Paulo não vai dizer assim, é porque alguns não são batizados com o Espírito Santo, alguns então precisam buscar isso. Não é nada disso que Paulo vai dizer. Ele vai dizer assim, ó, versículo 4. É um fato, gente. Aqui, 4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Paulo não discute se alguns ali receberam o Espírito Santo ou não, porque ele sabe que eles são batizados. Paulo só afirma e lembra esse povo: vocês são uma unidade, então vivam como tal. Vocês são um só corpo, então vivam como um só corpo. Há um só Espírito em todos vocês, então vivam de modo coerente com isso. E entre essas palavras, aquela que é muito importante, há um só batismo, né? Não há outro batismo a procurar, há um só batismo. Isso é muito bonito, né? Isso é muito consolador para a igreja, você saber que você não tem falta de nada, né? O seu batismo foi suficiente, o seu relacionamento com o Espírito já existe, a presença do Espírito na igreja e em você como parte da igreja é um fato. O que Paulo vai dizer então em outros momentos de situação, de necessidade de exortar as pessoas, como lá em Gálatas, por exemplo, que é Gálatas 5, não procurem uma experiência a mais com o Espírito. Não é isso, né? A gente lê em Gálatas sobre o fruto do Espírito e sobre as obras da carne, mas lá a conversa é justamente, né, que vocês devem, Gálatas 5,16, né? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, né? Que depois ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vivam no Espírito. E lá no 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, é só uma questão de você viver e andar conforme a realidade que Deus já te deu no seu batismo. Paulo não te manda procurar algo mais, uma experiência a mais. Não. Experimente no seu dia a dia a realidade que Deus já te deu no seu batismo. É isso que ele diz. Nós vivemos no Espírito? Andemos também no Espírito. Mas isso é assunto para outra conversa, né, que eu quero ter também por aqui sobre o Espírito Santo e a vida cristã, né? Eu pretendo fazer isso em breve,
Não na próxima terça, porque na próxima terça o estudo muito provavelmente vai ser sobre a volta de Cristo. Eu sei que a gente deveria falar sobre isso lá no Advento, mas como houve uma pergunta de uma pessoa aqui da comunidade sobre o assunto, eu não acho justo deixar isso pendente, né, até chegarmos lá final de novembro. Então vamos conversar na semana que vem sobre a volta de Cristo. O José Adriano pede, eu sempre poderia falar um pouco sobre o batismo de Jesus com relação ao tema do batismo e o Espírito Santo, tá? Se não for fugir do assunto. Eu não acho que é fugir muito do assunto, não, né? No batismo de Jesus a gente vê acontecer o que vai acontecer depois, né? Com a igreja, né? Como o corpo de Cristo. É claro que o batismo de Jesus, como nós vimos, né, ele mostra para João quem é o Messias, ele tem esse aspecto do sinal, mas ele tem também esse aspecto meio que inaugural, né? Existe aquela conversa sobre o batismo no batismo de Jesus, né, em vez de Jesus ser purificado pela água, a água do mundo ser de alguma forma purificada por Jesus para poder haver batismo a partir dali, né, o batismo verdadeiro a partir dali. É uma conversa que Lutero menciona, mas ela aparece primeiro lá em Inácio de Antioquia, no século II. Não me parece necessário ver a importância do batismo de Jesus necessariamente nisso, né? Mas certamente é um sinal messiânico a presença do Espírito que fica sobre Jesus, né? Permanece sobre Jesus. É uma realidade da presença do Messias entre nós, o que a gente já tinha visto em Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, lá em Isaías, que Jesus vai dizer claramente que é sobre ele. E isso mostra para a gente já, né, desde o começo do ministério de Jesus, então, que o ministério de Jesus tem tudo a ver com essa doação do Espírito Santo, né? Ele tem aquilo que ele pode doar, na verdade, né? Com essa doação do Espírito Santo para a igreja. E isso também é bonito, né? Isso também é bonito pensar. E aí eu lembro também do último estudo, né? E aí eu junto as duas coisas, né? No batismo a gente já tem mostrado para nós, no batismo de Jesus, que ele vai fazer, que ele pode fazer isso que o Messias vem fazer para inaugurar o fim dos tempos, os últimos dias. E os últimos dias são inaugurados então com essa presença do povo de Deus, com o Espírito habitando dentro dele, né, dentro do povo de Deus. Ou seja, o batismo de Jesus, nesse sentido, ele já assinala para o batismo no Espírito Santo, que é o nosso batismo, e ele já assinala dizendo de forma bastante clara: os últimos dias estão aqui, eles estão chegando. E os últimos dias realmente chegam após a ascensão de Jesus. E aí ele concede a nós o outro Consolador, que ele promete muito claramente lá em João. E aí nós começamos essa vida da igreja com o Espírito que chega, né? O Espírito que chega de uma forma muito espetacular lá em Atos 2, mas que continua chegando a cada novo cristão, a cada nova cristã, por meio do batismo, né? Ele continua chegando a nós da mesma forma, ele vem a nós e fica conosco, né? Isso é maravilhoso, isso já era anunciado, né? Essa novidade já era anunciada assim no batismo de Jesus, que mostra essa comunhão também, né, do Messias com o Espírito e assim essa comunhão da Trindade já, né, obviamente, que a gente vê muito, muito marcada no batismo de Jesus, né. Que inclusive é um texto que a gente poderia lembrar também no domingo da Santíssima Trindade, né, que foi o último domingo. Então,
Eu ia dizendo isso, e que semana que vem é a volta de Jesus, e que nós vamos orar, né? Nós vamos orar. Hoje o motivo de oração assim principal, eu acho que faz sentido, é nós agradecermos a Deus por esse presente maravilhoso que Ele dá ao seu povo, que é a presença do Espírito Santo em nós, né? Que é a presença do Espírito Santo na sua igreja, que move a sua igreja para sair do seu grupinho lá de Jerusalém e se expandir para o mundo todo, e que move a sua igreja ainda hoje, né? Isso nós pedimos também, que Ele continue nos movendo para que nós não nos fechemos, para que nós não caiamos na tentação de formarmos novos guetos, né? Novos grupinhos, que as nossas comunidades todas, né? Todas, das maiores às menores, tenham um ímpeto missionário, né? Que tenham um ímpeto de viver movidos pelo Espírito para proclamarem as grandezas de Deus, o perdão que há em Cristo e fazer assim a obra que a igreja precisa fazer como corpo de Cristo nessa terra, né? Que nós não nos acomodemos, nem em Jerusalém, nem em nossos templos, nem em nossas casas, que nós não nos acomodemos, que nós sejamos luz, porque isso nós precisamos ser. Vamos orar então por isso, e eu incluo na oração também. Janaína pede aqui agradecer as bênçãos recebidas, que havíamos orado na semana passada. Vamos agradecer também, muito bem lembrado. Se há algum motivo, podem colocar aí. Eu gostaria mesmo de orar junto com vocês, né? Não é uma oração minha somente. Eu quero incluir aqui uma oração pela Karen, que é filha do pastor Horst e da Iara, lá de Porto Alegre, da comunidade Concórdia de Porto Alegre. Eu soube pelo pastor Horst hoje que a Karen é uma jovem, né, muito jovem. Ela contraiu Covid e se recuperou, pelo que eu entendi, ela tinha se recuperado bem, mas ela desenvolveu uma embolia pulmonar leve, mas precisou ser internada para acompanhamento, porque ela vai ter que ser tratada com anticoagulante. E claro que isso gera em todos, né, na família principalmente, mas em todas as pessoas que gostam da Karen, uma aflição, né, uma aflição, e a gente quer colocar diante de Deus também isso em oração. É isso? Então, oremos. Amado Senhor, nós te louvamos e engrandecemos. E só fazemos isso porque o Senhor nos chamou, que o Senhor fez com que nós fôssemos parte do teu povo e fizeste isso pelo Espírito que nos foi concedido, porque o Senhor é gracioso e bom. Nós te agradecemos pela presença do Espírito em nós, em tua igreja. Te agradecemos pela bênção que o batismo operou em nós, e nós queremos sempre nos lembrar disso, nos lembrar do batismo, nos lembrar do dom que é o teu Espírito vivendo, habitando em nós. E clamamos a ti que o Senhor nos ajude a que sejamos guiados pelo teu Espírito. Nós queremos não somente viver no Espírito, mas também caminhar no Espírito. Não queremos nos fechar em grupinhos seletos, como se a igreja já estivesse pronta e resolvida. Nós queremos ir além, queremos anunciar a tua palavra, queremos que mais e mais pessoas estejam junto de nós, estejam em teu reino, estejam em tua igreja, porque isso é a nossa missão. E nós somos gratos a ti por podermos colaborar nessa bendita missão. Agradecemos pelas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem nos feito na semana que passou, desde o nosso último encontro aqui, por tua proteção, por teu cuidado, pelas portas que o Senhor abre, pela paz no coração. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre.
Por isso clamamos também por aqueles que estão ainda em aflição, por aqueles que passam por momentos de dificuldades, de enfermidade, de luto. Consola, Senhor, os que sofrem, acompanha os que passam por lutas. Clamamos pela Karen, que está lá em Porto Alegre, internada no hospital, que o Senhor possa acompanhar essa situação, restabelecer a saúde da Karen o mais rápido possível, livrá-la de toda dor, de todo incômodo, para que a família dela também tenha paz e tranquilidade, sabendo que o Senhor cuida de tudo, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos guia e ilumina. Sustenta, Senhor, sustenta as pessoas que hoje encontram obstáculos, dificuldades para conseguir o pão de cada dia. Ajuda porque sabemos que essa situação é muito grave e muito difícil. E dá-nos dias de mais paz. Nós vemos sempre notícias de situações se complicando, esperança que nós temos de que a coisa se resolva logo e as notícias nem sempre se confirmam assim. Por isso pedimos, abrevia esse tempo de luta, dá-nos dias de paz, dá-nos dias de tranquilidade, dias em que possamos ter comunhão tranquila e com união e sem riscos tão grandes assim. Abençoa-nos por tua misericórdia, nós te pedimos. E pedimos isso no nome do Senhor Jesus, que por nós foi à cruz, que ressuscitou e que nos concedeu o dom do Espírito Santo. No nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Então, por essa noite, era isso que nós tínhamos para conversar. Não acho que tenha sido nada de novidade, né? Mas de qualquer forma é um assunto que é bom a gente ter em mente, é bom para a gente valorizar aquilo que nós temos e para a gente caminhar com Cristo, caminhar isso justamente, Raquel, né? Com a presença do Espírito Santo, constante do Espírito Santo em nossas vidas. Um forte abraço, né? Se estiverem livres na semana que vem, serão sempre muito bem-vindos e a gente fala então semana que vem sobre a volta de Cristo. Bênção de Deus e até a próxima, pessoal.